A nossa história não passa de uma série de ocorrências incríveis e todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente, do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global, das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras, da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria, a mais pequena das nossas decisões influenciou o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. 24 de março de 1999, base ultra-secreta de Stanford. Durante décadas, ninguém conseguiu descobrir onde ficava este lugar. Mas esta noite, comandos de hackers do mundo livre estão prestes a dar um golpe. Amanhã, a internet pertencerá à humanidade. Anos antes, a Força Aérea Americana obteve os códigos para aceder à web, antes de eles serem libertados gratuitamente no resto do mundo. Hoje, a internet é uma rede ampla e centralizada que recolhe toda a informação digital no planeta num só servidor gigantesco. Ninguém consegue criar a sua própria página ou contribuir para a web sem passar pelo Ministério da Defesa dos Estados Unidos. A internet é propriedade americana. Só que nada disto aconteceu. No começo da década de 90, um homem inventa a web e publica logo na internet os códigos de acesso referidos. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançam o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Nos anos seguintes, de modo a recuperar o seu atraso tecnológico, os Estados Unidos criam um projeto ambicioso, o ARPA. 6 de agosto de 1991, o cientista informático Tim Berners-Lee inventa a web e coloca em linha o primeiro site de sempre da internet. Estes 3 acontecimentos intimamente ligados são essenciais no nascimento e depois na disseminação da internet. A comunicação é uma necessidade essencial dos seres vivos. Cada espécie usa os meios à sua disposição para comunicar. Lobos uivam à lua. Baleias entoam infrassons. Formigas trocam aromas. De todas as espécies, só uma aprendeu a ir além dos seus recursos próprios para comunicar a maior distância e mais rapidamente: o ser humano. Muito cedo, os primeiros homens conseguiram exprimir emoções por palavras. A palavra pronunciada com rigor é um dos grandes progressos da humanidade. Tal como os chineses na antiguidade, os gregos organizam cadeias de sentinelas, cada uma à vista da seguinte. É o primeiro sistema de alerta a longa distância. A invenção do correio e formas rápidas de serviço postal, como por exemplo o Pony Express, revolucionam a permuta de informações. Durante a Revolução Francesa, inventa-se o telégrafo óptico. Criando-se uma combinação de formas geométricas, enviam-se mensagens de Paris a Marselha em poucas horas, em vez dos vários dias que antes eram precisos. Cada posto via o anterior, recebia dele uma mensagem óptica e transmitia ao seguinte. Em 1837, Samuel Morse inventou o primeiro telégrafo elétrico. Acontecimento decisivo, leva as comunicações a entrar numa nova era. De 1895 em diante, com a rádio, já não se trata de enviar mensagens a uma pessoa. Agora são distribuídas em grande escala e gratuitamente. Antonio Meucci inventa o telefone e Graham Bell registra a patente em seu nome. Em 1877, inaugura-se a primeira linha telefónica. Em 1922, ano em que morre Graham Bell, já há 13 milhões de telefones em serviço no mundo inteiro. Bem-vindos à memória da humanidade. Aqui controlamos o tempo, analisamos e comparamos milhares de milhões de ocorrências e alteramos de modo a reescrever a história sem cessar. Linguagem é a capacidade de exprimir um pensamento e comunicá-lo através de um sistema de sinais. Aprendemos o seu significado e todos os compreendemos. Samuel Morse não inventou só uma ferramenta de comunicação, também concebeu uma linguagem, o código Morse.
A cada letra do alfabeto associou uma série de pontos e traços, tanto visuais como sonoros. Este código muito simples pode ser transmitido igualmente bem por impulsos elétricos ou sinais luminosos, com uma simples lanterna. Em Morse, a alerta é SOS e tornou-se sinal universal de pedido de socorro. Uma linguagem comum é o alicerce de todos os empreendimentos humanos. Imaginem um mundo em que toda a gente falasse a mesma língua. As permutas e a colaboração tornar-se-iam muito mais eficazes. Para trás ficariam traduções aborrecidas e mal-entendidos. Mas não ficaria o mundo também muito mais pobre? As línguas integram todas as culturas. Uma língua comum universal poderia ser muito prática, mas seria de certo um perigo para a diversidade cultural do mundo. No século XX, põe-se a tecnologia ao serviço de uma nova forma de comunicação. Falamos ao telefone com um amigo no outro lado do mundo porque uma rede telefónica assim o permite. Concebeu-se e montou-se todo um sistema complexo. Do ponto de vista do utilizador, esse polvo tecnológico é representado por um telefone. Para se adequar ao público, o sistema de comunicação tem de ser eficiente e fácil de utilizar. Em 1946, inventa-se o primeiro computador da história, 30 toneladas e uma superfície de 70 metros quadrados. Consome 140 kW e enche um hangar inteiro. A sua utilização destina-se exclusivamente a fins militares. Ainda estamos muito longe de uma tecnologia acessível a todos e fácil de utilizar. 20 anos depois, o mastodonte tornou-se miniatura, um triunfo digital. Cabe agora no banco de trás de um automóvel. Em 1957, assiste-se à fundação da Microsoft, empresa que vende computadores destinados ao grande público. No ano seguinte, é a vez da Apple. Os computadores ainda não são portáteis, mas cabem facilmente numa secretária. Em 1980, a França desenvolve a Teletel, a primeira rede telemática destinada ao grande público, e dão-lhe o nome do terminal, Minitel. Abre-se uma via importante quando a Macintosh entra no mercado. Pela primeira vez, o computador inclui software de desenho, um processador de texto, um rato e um interface gráfico. Antes da década de 80, a tecnologia informática era considerada instrumento de controlo. Torna-se agora ferramenta de liberdade e criatividade, acessível a todos. Mas para comunicar, o computador não chega. Tem de estar ligado a uma rede. Tal rede desenvolve-se paralelamente à tecnologia informática, mas de forma muito mais discreta. Curiosamente, a sua origem está no lançamento do satélite soviético Sputnik, em 1957. Os Estados Unidos vêem-se agora perante um enorme atraso tecnológico. Para o colmatar, reagem com a criação da NASA e a corrida espacial, mas também com a criação da ARPA, em 1958. Dirigida pelo Departamento de Defesa, a missão da ARPA é manter o nível tecnológico do exército americano muito à frente do dos rivais e inimigos. A ARPA é muito ativa e o exército americano deve-lhe muito, particularmente o GPS, os drones Predator e os exoesqueletos XOS. Em 1965, liga-se um computador da Califórnia a outro no Massachusetts. É a primeira rede informática da história. A humanidade dá os primeiros passos no ciberespaço. Um começo conturbado. O primeiro computador tinha 30 toneladas. Os telemóveis atuais pesam poucas centenas de gramas, são portáteis e incomparavelmente mais potentes. A primeira rede informática abrangente ligou 2 computadores um ao outro. Hoje, milhares de milhões de computadores estão ligados entre si e partilham quantidades astronómicas de informação. Os começos são muitas vezes conturbados e raramente gloriosos. Exigem que as pessoas acreditem, reconheçam o potencial, imaginem aberturas. Requerem visionários. No século passado, os primeiros voos não percorreram mais do que poucas dezenas de metros.
As máquinas feitas de madeira e tela só conseguiam sustentar-se a si mesmas. Só conseguiam transportar o piloto e mais nada. Sem aplicação imediata, sem fama, pouco fiável, a aviação era muitas vezes considerada atividade exclusiva de excêntricos. Mas os malucos fizeram progressos. Primeiro lentamente, é certo, mas ao fim de décadas e centenas de falhanços, já podíamos atravessar o Atlântico num avião. Adotando o modelo inverso dos computadores, quanto mais a tecnologia avançava, maiores os aviões se iam tornando. A corrida ao gigantesco na aviação é o oposto da corrida à miniaturização dos computadores. Não podemos nunca saber antecipadamente o que se vão tornar as invenções. Ligaram-se um ao outro dois computadores muito afastados. É um bom início. Mas a ideia é criar uma rede que se torne uma teia imensa. Sabe-se que um sistema centralizado é vulnerável, pois a destruição do núcleo aniquila as comunicações. É nesta altura que entra em cena Lawrence G. Roberts. Fixem também que Roberts é cientista informático, físico, matemático e americano. Depois de entrar para a ARPA, desenvolve em 1967 um projeto chamado ARPANET. Antepassado da internet, é seu objetivo transmitir informação de um computador para o outro através da rede telefónica. Em 29 de outubro de 1969, ano do primeiro passo do homem na Lua, envia-se a primeira mensagem. São 10h30 da noite e o momento é histórico. No ecrã, depois de percorrer centenas de quilómetros num ápice, a mensagem aparece. L-O. As primeiras duas letras da palavra login. Mas a ligação falhou e cortou o fim da palavra. O dia da primeira mensagem é também o dia do primeiro problema de ligação. Acrescentam-se então mais dois computadores à rede. 4 terminais do computador formam um núcleo da futura internet. Muito depressa se conseguem tornar as ligações mais seguras e simples. A melhor forma é dividir mensagens de saída em várias, cada uma mais simples e fácil de enviar. Enviadas separadamente, são de novo reunidas quando chegam ao computador de destino. Um novo protocolo chamado TCP/IP, Protocolo de Segurança de Transmissão, reforça a segurança dessa divisão em submensagens, garante a entrega correta da mensagem completa. No começo da década de 70, essa técnica parece prometedora, mas por si só não serve de nada. Há agora que usá-la, descobrir aplicações para ela, e o potencial é enorme. Em 1971, Ray Tomlinson monta o primeiro software básico de envio e recepção de correio eletrónico. Para diferenciar o remetente do servidor, separa os dois com um símbolo que não integra o alfabeto. O símbolo arroba, que em inglês significa em. Tão simples como isso. Envia a si mesmo o primeiro correio eletrónico com a mensagem QWERTY-UIOP, as letras da primeira linha do teclado. Em 1983, a parte da ARPA que pertence às Forças Armadas dos Estados Unidos separa-se da rede e torna-se a Milnet. No final da década, particulares e empresas privadas ganham acesso à rede. Usa-se pela primeira vez a palavra internet. Ciberespaço. O ciberespaço é um termo difícil de definir. É um espaço de comunicações intangível criado pela interligação mundial de computadores. Um lugar de encontro, uma nova fronteira económica e cultural, um problema de conflito global, um espaço virtual por excelência. Consideram-no por vezes um território que garante a liberdade de circulação de informação, transparência, partilha, democracia, igualdade, paz mundial e progresso. O vocabulário do ciberespaço é propositadamente rico em referências geográficas. Navegamos na web. O fluxo de informação atravessa portais, portas, canais ou portos. Com o tempo, podíamos até criar um país virtual e tornar-nos seus cidadãos. As suas fronteiras não seriam físicas, mas ideológicas.
As possibilidades do ciberespaço são enormes. Podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, tudo é instantâneo, tudo pode ser guardado em memória, pode tudo ser partilhado e multiplicado até ao infinito. Liberdade. Desde os alvores da internet, a dimensão social do projeto tem sido muito importante. Os progressos técnicos são fruto de ideologias muito especiais e de comunidades que tornaram a internet o que é hoje. Mas apesar da internet ser financiada pelos militares, foi construída por hippies. As comunidades hippie nasceram nos Estados Unidos no começo da década de 60. Apoiantes da contracultura, os hippies opõem-se à sociedade de consumo e a qualquer forma de autoridade. Hoje a internet funciona segundo uma lógica horizontal. Todas as páginas que compõem a web estão ao mesmo nível. Nenhuma é dominante na estrutura. Tal não é coincidência. A ARPANET e depois a internet são de acesso livre. Este princípio vai contra a lógica da sociedade de consumo, segundo a qual tudo deve ser pago. As suas características técnicas, em vez de terem sido mantidas secretas, como os direitos de autor, foram tornadas públicas, pelo que qualquer um a ela pode aceder. Concebida e desenvolvida por engenheiros, a internet abre-se de uma penada ao resto do mundo. Mas o grande público não acha isso suficiente. Ela tem de ser acessível, ergonómica, intuitiva. É Tim Berners-Lee, investigador do CERN na Suíça, quem vai inventar o elo que falta. Imagina a internet equipada com um interface gráfico. Pode tornar-se fácil a sua utilização com um sistema de links acessíveis com o rato. Chamados links de hipertexto ou portas virtuais de hipertexto, esses botões tornam possível navegar de uma página para outra sem teclar uma única linha de código. Utilizando um pequeno programa de correção, qualquer utilizador pode criar o seu próprio site e fornecer um serviço prestado por si, no seio do sistema global. A 13 de março de 1989, Tim Berners-Lee sintetiza a sua visão num memo que entrega ao superior hierárquico. O superior anota, vago, mas excitante, e dá carta branca a Tim Berners-Lee. A 6 de agosto de 1991, Tim Berners-Lee anuncia a criação da World Wide Web, dos protocolos HTTP e FTP e da linguagem HTML. Nasce a web. O primeiríssimo site num servidor do CERN fica em linha. É um manual de utilização da web. Fornecido pelo computador de Berners-Lee, descreve as características principais da web e explica como configurar um servidor próprio. Mais importante ainda, proporciona acesso a códigos-fonte. Toda a gente no mundo tem acesso ao coração da internet. Ninguém agora poderá vendê-lo. Com essa atitude, Tim Berners-Lee oferece a internet ao mundo. Acabamos de chegar a um ponto de viragem. Um ponto de viragem é um acontecimento muito importante. Uma encruzilhada da história em que o mundo tanto pode pender para um lado como para o outro. Tim Berners-Lee resolve dar livre acesso ao código-fonte, tornando possível a qualquer um a criação do seu próprio servidor na web. Podia ter optado por registar a patente e comercializar a sua invenção. Podia ter enriquecido. Imaginem um mundo em que a web pertencesse a uma de várias empresas. Podemos partir do princípio de que cada empresa manteria a sua própria rede. Tal como um canal de televisão codificado, acesso só mediante pagamento. Os conteúdos seriam controlados e a prioridade seria o lucro. O sistema seria igual ao Minitel francês. Pagar para obter informação ou um serviço sem ter de se mexer. Tal é bom, mas a web que conhecemos é de longe melhor. Pertence a todos nós. Não se trata só de consultar, mas também criar, partilhar e comunicar. Qualquer pessoa pode criar e o mundo inteiro contribuir para ela. A web não para.
Foi construída de forma espontânea por amadores apaixonados por computadores e tecnologia, os chamados hackers. Longe do estereótipo, um hacker é um especialista em computadores que cria, analisa e modifica programas informáticos ou fornece novas funções aos utilizadores. Agora considerados meros piratas, contam-se entre os pioneiros da web. Os seus ideais são, em geral, humanistas. O próprio Tim Berners-Lee era um hacker. Em 1994, um fenómeno técnico-social, a World Wide Web, tinha de conseguir um corpo que gerisse a sua evolução. Este é o consórcio World Wide Web, ou W3C. O presidente é Tim Berners-Lee. A internet foi concebida por organizações de defesa e investigação no final dos anos 60 e a seguir generalizou-se gradualmente nos campos civil e comercial. Em 1985, havia cerca de 1000 utilizadores. Em 1994, esse número subiu para mais de 2.000 milhões de utilizadores e em 2016, 3.420 mil milhões. Mas a web, concebida por Tim Berners-Lee e os primeiros hackers, atingiu o limite. Tinha de evoluir. A Web 2.0 é o fruto dessa atualização. Palavra-chave: interativa e participativa. A web torna-se ao mesmo tempo tecnicamente mais complexa e operacionalmente mais simples para o utilizador. Agora, o fluxo RSS permite mostrar numa só página conteúdos fornecidos por múltiplas fontes e todos os utilizadores podem participar em tempo real. Na era da Web 2.0, o utilizador médio pode ser ativo, participativo e até criativo. A web já não é considerada uma coleção de sites a visitar, mas uma plataforma que permite permutas entre utilizadores. É uma explosão. Blogs, wikis, partilha de fotografias e vídeos, motores de busca. Desde o final dos anos 90, que há redes sociais na internet. São agrupamentos de indivíduos ou organizações que discutem, conversam e interagem uns com os outros. Partilham opiniões, ideias ou conteúdos. De hora em diante, a única fronteira existente é a comunhão de interesses. Hoje, o Facebook é a maior rede social do mundo. Em dezembro de 2015, tinha mais de 1.000 milhões de utilizadores ativos por dia. Através de tais comunidades, o utilizador reage a uma necessidade latente e primordial de se socializar. Na internet, o mecanismo tribal encontra uma ferramenta formidável. Ontem vivíamos num grupo que nos era imposto, a família. Hoje, a importância é atribuída ao indivíduo. Amanhã, a internet vai levar a humanidade para um mundo em que o individualismo estará associado à noção de grupo seleto. Ou, se calhar, já lá estamos. Mas essa é outra história. Em 2015, dos mais de 7.000 milhões de seres humanos, 3.000 milhões têm acesso à internet. Por dia, os utilizadores passam em média 4 horas e 15 minutos na net. A quantidade de informação transmitida é astronómica. E não é apagada. Cada palavra teclada no motor de busca, como o Google, fica registada. Algures, alguém sabe que buscas fizeram. Conhece as nossas áreas de interesse, hábitos de alimentação, as nossas movimentações. Tal informação é capturada, armazenada e analisada com um objetivo muito preciso: vender espaço para publicidade. É o reverso da medalha. A internet é aberta e gratuita, mas quem desenha os sites tem de ganhar a vida. Há uma abundância de instituições à procura de regulamentar a internet. Alguns estados aprovaram leis restritivas. Em paralelo, abundam leis de vigilância e muitos países exercem um controlo apertado na rede social. Material proibido é então bloqueado na maioria dos países autoritários, mas também nas democracias. No que toca à liberdade na net, a China é o país mais restritivo. Recentemente, em reação à Primavera Árabe, o Egito conseguiu impedir o acesso à rede, aplicando pressão nos servidores da internet. Os cidadãos ficaram em poucas horas isolados do resto do mundo. A internet é filha de uma utopia, um sonho de especialistas informáticos hippies à procura de mudar o mundo.
forjaram uma ferramenta funcional, robusta e viva. Impulsionada para um mundo livre em que todos são tratados de modo igual. Perante a realidade económica e a sociedade de consumo, hackers na internet não conseguiram apenas convencer-nos de que era possível. Provaram-no. A Força Aérea Americana obteve os códigos para aceder ao web, antes de eles serem libertados gratuitamente no resto do mundo. Hoje a internet é uma rede ampla e centralizada que recolhe toda a informação digital no planeta num só servidor gigantesco. Ninguém consegue criar a sua própria página ou contribuir para a web sem passar pelo Ministério da Defesa dos Estados Unidos. A internet é propriedade americana. Só que nada disto aconteceu. No começo da década de 90, um homem inventa a web e publica logo na internet os códigos de acesso referidos. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançam o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Nos anos seguintes, de modo a recuperar o seu atraso tecnológico, os Estados Unidos criam um projeto ambicioso, o ARPA. 6 de agosto, a nossa história não passa de uma série de ocorrências incríveis. E todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente. Do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global. Das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras. Da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria. A mais pequena das nossas decisões influencia o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. 24 de março de 1999, base ultra-secreta de Stanford. Durante décadas, ninguém conseguiu descobrir onde ficava este lugar. Mas esta noite, comandos de hackers do mundo livre estão prestes a dar um golpe. Amanhã, a internet pertencerá à humanidade. Anos antes, cedo, os primeiros homens conseguiram exprimir emoções por palavras. A palavra pronunciada com rigor é um dos grandes progressos da humanidade. Tal como os chineses na antiguidade, os gregos organizam cadeias de sentinelas, cada uma à vista da seguinte. É o primeiro sistema de alerta a longa distância. A invenção do correio e formas rápidas de serviço postal, como por exemplo o Pony Express, revolucionam a permuta de informações. Durante a Revolução Francesa, inventa-se o telégrafo óptico. Criando-se uma combinação de formas geométricas, enviam-se mensagens de Paris a Marselha em poucas horas, em vez dos vários dias que antes eram precisos. Cada posto via o anterior, recebia dele uma mensagem óptica e transmitia ao seguinte. Em 1837, Samuel Morse inventou o primeiro telégrafo elétrico. Acontecimento decisivo, leva as comunicações a entrar numa nova era. De 1895 em diante, com a rádio, já não se trata de enviar mensagens a uma pessoa. Agora são distribuídas em grande escala e gratuitamente. Antonio Meucci inventa o telefone e Graham Bell registra a patente em seu nome. Em 1877 inaugura-se a primeira linha telefónica. Em 1922, ano em que morre Graham Bell, já há 13 milhões de telefones em serviço no mundo inteiro. Bem-vindos à memória da humanidade. Aqui controlamos o tempo, analisamos e comparamos milhares de milhões de ocorrências e alteramos de modo a reescrever a história sem cessar. Linguagem é a capacidade de exprimir um pensamento e comunicá-lo através de um sistema de sinais. Aprendemos o seu significado e todos os compreendemos.
Samuel Morse não inventou só uma ferramenta de Em comunicação. 1991, o cientista informático Tim Berners-Lee inventa a web e coloca em linha o primeiro site de sempre da internet. Estes três acontecimentos intimamente ligados são essenciais no nascimento e depois na disseminação da internet. A comunicação é uma necessidade essencial dos seres vivos. Cada espécie usa os meios à sua disposição para comunicar. Lobos uivam à lua. Baleias entoam infrassons. Formigas trocam aromas. De todas as espécies, só uma aprendeu a ir além dos seus recursos próprios para comunicar a maior distância e mais rapidamente: o ser humano.